Olá, colegas, olá, professora, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos explorar um tema muito importante para o nosso universo jurídico brasileiro e internacional, a impunidade e a imunidade parlamentar. Nós vamos partir da análise da imunidade parlamentar e vamos nos aprofundar no caso Barbosa de Souza e outros versus Brasil. O trabalho vai ser apresentado por mim, Joaquim Antônio, e pela minha colega Laura Tavares. Oi, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre o caso Barbosa de Souza. O presente trabalho é uma avaliação parcial para obtenção de nota na disciplina Direito Constitucional, Organização do Estado e dos Poderes, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas. A orientação é da professora doutora Voneida Costa. Então vamos lá, a imunidade parlamentar. As imunidades parlamentares dispostas no artigo 53 da Constituição Federal são prerrogativas ou garantias ao livre exercício da função parlamentar e implicam na impossibilidade da condenação do parlamentar por atividades relacionadas às suas opiniões, palavras e votos. São prerrogativas do cargo e posição que ocupam e pretendem viabilizar uma atuação livre e independente como parlamentares. As imunidades parlamentares, entendidas como garantias essenciais ao exercício do mandato, visam permitir que os parlamentares atuem livremente, expressando suas opiniões e votando sem o receio de retaliações judiciais ou civis. Vale destacar que tais prerrogativas não devem ser confundidas com privilégios pessoais, como aqueles detidos por reis e rainhas em alguns ordenamentos, mas são garantias vinculadas à atividade parlamentar. Em outros ordenamentos existem mecanismos de privilégios pessoais, por exemplo, a de reis e rainhas da Inglaterra, que têm o privilégio pessoal por encarnarem os chefes oficiais e representantes da justiça do país. Difere-se das imunidades parlamentares, a material e a formal. No Brasil, os parlamentares federais gozam da imunidade material, que é o caput do artigo 53 da Constituição, a chamada inviolabilidade, e a imunidade formal, que vamos tratar logo em seguida. A imunidade material garante que os parlamentares não vão sofrer quaisquer constrições penais ou civis pelo seu exercício do parlare, né? Por sua fala, por sua opinião, por seu voto, desde que o ato seja conexo ao exercício da atividade parlamentar ou decorrente desse exercício. Na doutrina é considerada de maneiras diversas, o fato é que se concorda que ela descaracteriza o tipo penal. E no parágrafo 2º dispõe sobre a imunidade formal. Então, a partir do momento da diplomação pelo TSE, que geralmente ocorre em dezembro do ano da eleição, é configurado o início da imunidade formal para a prisão do parlamentar. De acordo com o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, os parlamentares estaduais e os parlamentares distritais, de acordo com o artigo 32, parágrafo 3º, gozam de todas as prerrogativas parlamentares federais. Já parlamentares municipais somente gozam da prerrogativa de imunidade material e não da modalidade formal. Previamente à emenda constitucional número 35, de dezembro de 2021, o Instituto da Imunidade Parlamentar antes era entendido por muitos como uma espécie de salvo-conduto para o cometimento de crimes com a certeza da impunidade. Qualquer julgamento criminal de parlamentares dependeria da autorização prévia da respectiva Casa Legislativa, deturpando-se o princípio do Instituto e do próprio Estado Democrático de Direito ao fornecer um subterfúgio legal contra a investigação e a consecução da justiça. O mesmo dispositivo era estendido a deputados estaduais pela Constituição Federal, e assim constava inicialmente na Constituição Federal o artigo 53. Então, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua casa. E esse dispositivo era replicado nas constituições estaduais e geralmente acompanhado da disposição do voto secreto na deliberação, como é o caso originalmente da Constituição do Estado da Paraíba, no seu artigo 55. Então, a redação original era que, desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Casa, mediante voto secreto. Assim, o Instituto da Imunidade Parlamentar era utilizado pelas casas legislativas de modo a impedir a instauração do processamento jurídico de parlamentares em todo o Brasil, caracterizando um estado de impunibilidade severo e afronta a princípios constituidores do Estado Democrático de Direito, principalmente os princípios da igualdade e da transparência. Um levantamento feito pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados verificou que aproximadamente 80% dos pedidos feitos entre 1995 e 1999
para liberação, para o processamento de parlamentares, foram negados e arquivados. Flávia Piovesan, em 4 de julho de 2001, no bojo da discussão em andamento àquela altura, escreve: temos de romper o legado da imunidade parlamentar para os crimes comuns, por exigência dos princípios que regem o Estado de Direito, preservando a inviolabilidade do parlamentar para os chamados delitos de opinião. O Instituto tinha impactos ainda mais afrontosos aos direitos humanos na realidade brasileira, marcada pelos péssimos índices de violência em seus recortes de gênero, raça e classe. A realidade nacional é marcada estruturalmente e há muito tempo por ofensas aos direitos humanos, especialmente de mulheres, pobres, pessoas negras. Então, nessa tal realidade reiterada e estrutural de ofensas aos direitos, um instituto tão amplo como o da inviolabilidade de parlamentares pode produzir efeitos nefastos, como foi no caso do homicídio de Márcia Barbosa de Souza pelo deputado estadual Aércio Pereira, do PFL à época. Márcia Barbosa de Souza era uma jovem estudante negra de 19 anos, proveniente de uma família de baixa renda, que foi brutalmente assassinada em junho de 1998 em João Pessoa, na Paraíba. O principal suspeito do crime era o deputado estadual Aércio Pereira Lima, que já tinha envolvimento com atividades criminosas como tráfico de drogas. No entanto, devido à imunidade parlamentar, a instauração de um processo contra Aércio dependia da autorização da Assembleia Legislativa da Paraíba. Infelizmente, a Casa Legislativa negou 2 pedidos de licença para que o deputado fosse processado. Diante dessa situação, em março de 2000, uma petição foi protocolada por instituições brasileiras na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que passou a acompanhar o caso e a cobrar as providências das autoridades brasileiras. Em 2002, Aércio não conseguiu se reeleger-se. Assim, somente em março de 2003, após 1.731 dias do assassinato de Márcia, foi iniciado formalmente um processo penal contra Aércio. Então, começamos a ver as primeiras aplicações práticas da Emenda Constitucional número 35. Ele foi acusado de homicídio qualificado por asfixia e motivo fútil e por ocultação de cadáver. Enquanto o processo seguia, em que pese para os outros 4 envolvidos no caso não serem protegidos pela imunidade parlamentar, eles permaneceram impunes devido à falta de movimentação das autoridades locais, que alegavam acúmulo de trabalho e ignoraram 10 pedidos do Ministério Público de cumprimento de diligências essenciais para o caso. Não houve avanços significativos nas investigações para responsabilizá-los pelo crime e o caso contra eles foi arquivado. Em 2007, se concluiu o júri, e Aércio foi condenado a 16 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado por asfixia, motivo fútil e ocultação de cadáver. No entanto, antes que seu recurso fosse examinado, Aércio morreu em casa por causas naturais em 2008. Após a sua morte, recebeu extensas homenagens e elogios. Seu corpo foi velado em um salão nobre, foi homenageado por governadores, deputados e pela mídia jornalística, apesar da sua condenação por assassinato. O caso de Márcia é um lembrete doloroso da necessidade de combater a violência, a impunidade e o racismo, garantindo que todas as vítimas sejam ouvidas, respeitadas e que seus agressores sejam responsabilizados pelos seus atos. O velório do ex-deputado marca precisamente e em afiado e doloroso fio os contrastes de gênero, de raça, de posição econômica, de prestígio social, numa assimetria brutal entre o assassino, homem branco, poderoso político, filho do cacique branco do sertão, da velha política ditatorial do Nordeste, velado em salão nobre na Assembleia Legislativa, e a mulher, sua vítima, jovem, de 20 anos, negra, pobre, migrante, sozinha, encontrado jogado no matagal. A assimetria entre o assassino e a vítima não se limita às formalidades processuais. A Corte Interamericana destaca que, ao longo da investigação, o comportamento e a sexualidade de Márcia foram indevidamente explorados, construindo a imagem que culpabilizava a vítima. A sua condição de gênero, nesse caso, foi um facilitador para a construção de estereótipos pela sociedade, pela justiça e pela investigação. O sistema jurídico brasileiro, historicamente marcado pela cultura patriarcal, não apenas perpetuou, mas muitas vezes incentivou a desmoralização da vítima. Cabe destacar que até a promulgação da Lei 11.106 de 2005, o conceito mulher honesta era um elemento normativo condicionante para alguns tipos legais, como o rapto violento.
e perpetuava uma definição de honestidade subjetiva e sempre baseada na perspectiva dominante do homem branco cisgênero. No caso, analisa a Corte Interamericana que a própria justiça utilizou deu aso ou não questionou alegações que propiciavam a desmoralização da vítima e uma fundamentação do delito como legítima defesa da honra do assassino. Em uma tradição que se sedimentara judicialmente e efetivamente funcionava como um verdadeiro salvo-conduto para o feminicídio, tendo o caso mais notório o do assassinato da atriz Ângela Diniz, assassinada por Doca Street, defendido por Evandro Lins e Silva, ex-ministro do Supremo, em um caso cujo tribunal do júri acatou a tese da legítima defesa da honra baseada na estereotipação da vítima por sua suposta moral libertina e seu suposto comportamento depravado. Livrou Doca Street do crime, com uma condenação de 2 anos por homicídio culposo, imediatamente livre por sursi. Assim noticiou a revista Veja à época. No Fórum de Cabo Frio, um júri composto de 5 homens e 2 mulheres, com a idade média de 55 anos, assistiu a um confronto entre um promotor dedicado a moer a personalidade do réu e uma defesa preocupada em esculpir o retrato de Ângela Diniz como uma prostituta suicida. É coisa velha, do tempo em que Otelo mata Desdémona e ninguém dá importância ao fato de Shakespeare ter sugerido que era ele o infiel e não ela. Gustave Flaubert deu a Madame Bovary um copo de arsênico. Leon Tolstói deu a Ana Karenina as rodas de um trem. Essa de Queiroz deu a Luísa uma febre tifoide. Machado de Assis deu a Capitu uma morte solitária. Ângela Diniz, sem a estatura dessas personagens, recebeu do júri de Cabo Frio 4 tiros no rosto. Carlos Drummond de Andrade disse: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. A mesma tradição e estereotipação se repetiram no caso de Márcia Barbosa de Souza. A vítima foi submetida a diversas formas de estigmatização durante a investigação, tanto quanto nas fases processuais. O caso avançou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, culminando em uma sentença definitiva em setembro de 2021. A sentença aponta a desvalorização da vítima, alimentada por estereótipos de gênero, evidenciando a urgência de reformas estruturais e uma abordagem mais justa e igualitária no sistema judiciário e investigativo brasileiro. A sentença de 64 páginas inicia com uma análise de competência, considerando o reconhecimento tardio pelo Brasil da competência contenciosa da Corte, apenas em dezembro de 1998, e, portanto, eventos anteriores a essa data não integram o processo, mas são considerados como contexto. A decisão da Corte, então, abrange uma análise detalhada da estrutura social que contribuiu para as violações de direitos humanos no caso, destacando a posição social mais vulnerável de Márcia Barbosa como mulher, negra, jovem, pobre e imigrante. A Corte inova ao considerar esses diversos marcadores sociais da desigualdade em intersecção no caso. Ela reconhece um estado de coisas de violência contra a mulher no Brasil. A decisão detalha as ações e omissões violadoras de direitos humanos pelo Estado brasileiro, incluindo a aplicação indevida da imunidade parlamentar, falta de diligência na investigação dos outros suspeitos, 4 outros suspeitos, violação do prazo razoável do processo, utilização de estereótipos de gênero na investigação e ofensas à integridade dos familiares da vítima. O Brasil é então condenado à reparação do prejuízo das vítimas, incluindo medidas de restituição, reabilitação, satisfação e garantias de não repetição, além da compensação pecuniária. A sentença determina a divulgação nacional e legislativa da decisão, além de um ato de reconhecimento de responsabilidade internacional e um pedido de desculpas, público ou privado, como desejado pelas vítimas. Medidas de não repetição envolvem a implementação de um sistema nacional de compilação, tratamento e difusão de dados sobre violência contra a mulher. Um plano de formação para forças policiais e operadores da justiça, visando uma sensibilização sobre o tema. Uma jornada de reflexão sobre os impactos do feminicídio, sobre a violência contra a mulher e sobre a imunidade parlamentar, além da adoção de um protocolo padronizado nacional para a investigação de feminicídios. Em 27 de novembro de 2023, o cumprimento dos termos da sentença permanece pendente. A Emenda Constitucional número 35 de 2001 extinguiu a necessidade de licença prévia para a instauração de processos contra parlamentares, mas ainda é deficiente na medida que permite de maneira ampla e indefinida a imunidade parlamentar, porque ainda permite que a vontade dos pares parlamentares suspenda ou impeça o devido processo legal, é o que considera a Corte. A Corte, então, elabora uma ampla consideração sobre a necessidade de adequação do Instituto, mesmo após a emenda constitucional,
E considera a Corte, então, que o Instituto deve sempre, portanto, não somente respeitar os direitos de acesso à justiça, de conhecer a verdade, do devido processo legal, da igualdade, mas também se adequar à dimensão material de medidas positivas de promoção a favor de grupos historicamente discriminados, marginalizados e vulneráveis. O caso emblemático de Márcia Barbosa de Souza, marcado por uma grave impunidade sustentada pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, num contexto nacional de machismo estrutural, revela profundas raízes de abusos e violações acumulados ao longo da história. Essa colheita amarga reflete não apenas o estado de coisas de violência contra a mulher, mas também a intersecção estrutural de opressões raciais e de classe presente na sociedade brasileira. O processo que se desenrolou ao longo de 21 anos proporcionou um cenário de evolução nas discussões sobre desigualdade de gênero, particularmente a violência contra a mulher, e sobre o Instituto da Imunidade Parlamentar. A promulgação de leis importantíssimas, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, bem como a declaração de inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra, representam vitórias fundamentais após décadas de luta. No entanto, a reformulação do Instituto da Imunidade Parlamentar é ainda insuficiente. Apesar dos avanços jurisprudenciais, como o cancelamento da súmula 394 em 2018 pela STF, que estabelece que prerrogativa de foro se refere ao cargo e não à pessoa, e, em outra decisão, a definição de que crimes comuns cometidos por parlamentares seguirão a regra geral de competência. Apesar disso tudo, há uma necessidade contínua de enfrentamento estrutural de problemas subjacentes. O jurista e filósofo professor Dr. Alisson Mascaro destaca a importância de uma postura de enfrentamento estrutural contra problemas estruturais, reconhecendo que as instituições estatais perpetuam em sua própria forma as contradições de uma sociedade capitalista. O capitalismo, segundo Mascaro, é intrinsecamente ligado a formas de opressão como machismo, homofobia, racismo e discriminação. A atuação estatal nesse caso, então, longe de ser um acidente histórico, é parte integrante da dinâmica que perpetua contradições sociais. 25 anos após a morte de Márcia Barbosa de Souza, a luta contra o esquecimento torna-se crucial, guiando a necessidade de aprofundar a discussão e buscar uma mudança estrutural. Essa mudança deve envolver a sociedade civil, a academia, os movimentos sociais e as instituições, mantendo o tema presente em todos os meios para alcançar uma transformação objetiva. Tentamos, com esse trabalho, abordar essas questões no meio acadêmico, contribuir para o propósito da Fundação Margarida Maria Alves, que subsidiou, no caso de Márcia, a atuação da Organização dos Estados Americanos na Paraíba, como uma verdadeira luta pela memória, e também para a contínua reflexão sobre os desafios estruturais que permeiam a sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção e um bom dia, boa tarde, boa noite.